João, capítulo 8, versículos de 31 a 36, dizem assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre? Você se considera uma pessoa livre? Meus queridos, percebemos hoje que a grande maioria das pessoas, elas estão equivocadas em seu conceito de liberdade. Para muitos, ser livre significa fazer o que bem entender, se envolver em tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas esse conceito de liberdade é completamente equivocado e distinto daquilo que a Escritura Sagrada nos apresenta. Ser livre não é fazer tudo aquilo que está no nosso coração. Ser livre não é se dar a todos os prazeres dessa vida. E a experiência humana tem nos mostrado isso. Quantas e quantas pessoas que têm corrido atrás dessa liberdade, têm conquistado, têm empreendido, têm se deleitado nos prazeres desse mundo, mas ao mesmo tempo se encontram angustiadas, tristes, desesperadas, sem paz. Enquanto dão vazão àquilo que sua mente imagina e o seu coração deseja, a sua alma chora. Quantas pessoas não conhecemos assim? Pessoas que quanto mais buscam, quanto mais correm, quanto mais empreendem, fazem, vão, voltam, refazem, começam de novo, mas continuam como pessoas tristes, continuam como pessoas angustiadas, continuam como pessoas perdidas que não conhecem o caminho. Porém, a Bíblia vai nos apresentar uma outra ideia de liberdade. Ser livre não significa fazer tudo aquilo que o meu coração almeja, deseja, anseia. Ser livre significa viver para o que fui criado e para quem fui criado. Isso é ser livre. Porém, nós sabemos que o pecado é o grande vilão dessa história. Por conta do pecado em nossas vidas, nós temos dificuldades de viver para o que fomos criados e de viver para quem fomos criados. Nós estamos aqui diante de um texto que é muito importante, que nos fala muito fortemente sobre isso. Nesse texto, Jesus está conversando com alguns judeus que aparentemente tinham crido nele. Então ele está esclarecendo algumas coisas para eles acerca do conceito de liberdade. E ele vai colocar aqui o pecado como sendo o grande vilão, né? Que se interpõe entre aquilo que Deus nos criou para sermos e para fazermos e aquilo que hoje nós desejamos ser e desejamos fazer. Então tem 3 coisas importantes que nós aprendemos aqui com esse texto. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. A primeira coisa que fica claro aqui nesse texto para nós é sobre a realidade do pecado. Amém? No versículo 34, tem uma resposta de Jesus, ele diz assim, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado
é escravo do pecado. Talvez você tenha respondido agora há pouco, quando eu perguntei se você era livre, você tenha dito sim. E agora eu volto a te perguntar, você é pecador? Você comete pecados? Porque segundo Jesus, todo que comete pecado é escravo do pecado. Tendo isso como uma verdade, nós chegamos à conclusão de que todos nós já nascemos escravizados, já nascemos escravos. Ninguém nasce livre, tendo essa ideia de liberdade conforme a Bíblia. Então, todo aquele, não interessa se você, em que família você cresceu, não interessa se você já conquistou a sua estabilidade financeira, tá? Não interessa se você é uma pessoa que se julga autônoma ou autossuficiente, né? Se você deixou de viver sob os cuidados dos seus pais, se você se mantém, se você se sustenta, não diz respeito a isso, não interessa nada disso. Mas a Bíblia diz que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele é escravo. E essa é a realidade do pecado. Mas há uma outra coisa que nós aprendemos aqui, é sobre o engano do pecado. A gente vai ver aqui no versículo 33, depois de Jesus dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para aqueles judeus, eles respondem dizendo assim, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estão replicando para Jesus, dizendo, não, Jesus, a gente nunca foi escravo de ninguém. E aí eles vão usar o parentesco com Abraão, o sangue, né? Vão usar como Abraão é o referencial, o pai da fé, né? O grande patriarca do Antigo Testamento, aquele homem que Deus chamou para a partir dele constituir uma grande nação. Então eles vão dizer, olha, nós somos descendentes de Abraão, nós somos da família dele, nunca fomos escravos. Porém, a gente percebe muito claramente aqui o engano do pecado. Eles achavam que eram livres pelo simples fato de serem parentes de Abraão. E quantas pessoas hoje, talvez você que me assiste, acha que é livre porque o pecado tem te enganado. Eu lembro na época que eu vivi uma vida pregressa, uma vida dissoluta, as pessoas diziam, por que você não para de beber, não para de fumar, por que você não deixa as drogas? Eu dizia, eu deixo na hora que eu quiser, porque eu sou livre, eu tenho liberdade. É mais ou menos isso que muitas pessoas, o que passa na cabeça de muitas pessoas hoje, mesmo não fazendo uso de nenhuma substância proibida. As pessoas acham, não, eu sou livre porque eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja, minha família é quase toda cristã. Eu vou à igreja de vez em quando, então eu tenho referências. Eu sou bem quisto na sociedade. Sabe, aonde você for aí, você vai ouvir falar muito bem de mim. Então eu nunca fui escravo. E isso é uma expressão muito clara de como o pecado nos engana. De nos fazer achar que somos livres por questões que a Bíblia não dá direito à liberdade. De achar que somos livres porque crescemos e fomos instruídos em uma dada religião. De achar que somos livres porque temos, de fato, a nossa independência financeira e porque a justiça não tem nada contra nós. Mas isso é um engano do pecado. Eles achavam que eram livres porque eram parentes, simplesmente parentes de Abraão, quando na verdade eles eram escravos do pecado. Mas aí então nós aprendemos uma última coisa aqui, é que além de aprendermos sobre a realidade do pecado, o engano do pecado, nós aprendemos sobre a libertação do pecado. Porque Jesus vai dizer aqui no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente. Por que essa palavra? Naquela época já existia o conceito errado, ou conceitos errados
acerca de liberdade. Então Jesus está dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, o pecado escraviza sim. O fato de sermos criados em uma dada religião, de termos um parente crente, um parente católico, de fazer uma visita à igreja, de dar uma esmola, de contribuir com ONGs, com instituições de caridade, de termos a nossa independência financeira, de não termos um nome sujo no SPC, o fato de não ter nenhum problema com a justiça, e isso não nos constitui livres. Nós só somos livres se o Filho verdadeiramente nos libertar. Liberdade só em Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, aí então verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Não para fazer aquilo que o nosso coração enganoso almeja, nos inclina a fazer, mas livres para fazer o que Deus nos criou para fazer e ser quem Deus nos criou para ser. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus ele possa abrir o teu entendimento por meio dessa palavra, que você possa conhecer a verdade que é Jesus Cristo de Nazaré e que você possa também ser liberto para ser e fazer aquilo que Deus quer que você seja e faça. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.